Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao dia 3 do Bootcamp 1.0. Hoje vamos falar sobre gráficos e sobre velas japonesas. Não te assustes, não vamos falar de sushi, velas que cheiram a sushi ou que parecem a um sashimi, mas é algo muito interessante e muito importante também. Vou-te falar um pouco da história, como é que surgiu e ensinar-te a ler essas velas. Desde já volto a informar que possivelmente podemos ter algum delay, algum problema até no próprio vídeo, no som, mas vamos tentar levar esta apresentação a bom porto. E também já reparaste com certeza que o chat está ativo. Boa noite a todos. Eu não estou nem vou ver o chat até ao final desta apresentação para eu não perder também o raciocínio, porque senão começo a responder um a um e torna-se bastante complicado para mim. Então, aguarda todas as tuas perguntas até ao final e, tal e qual como no primeiro dia, vou dar um minutinho de espera e vamos conversar e tirar as dúvidas ao vivo, ok? Então vamos então começar para que esta aula não demore mais do que 30 minutinhos, ok? Então vou passar para o ecrã aqui de cima e já me vês aqui no teu canto superior esquerdo, ok? Que é o esquerdo para vocês. Então, obviamente, aqui temos o programa do Bootcamp deste dia 3, ok? E aqui vamos falar sobre os gráficos, como eu já disse, vamos falar sobre velas japonesas, mas o importante aqui também é explicar-te que existem vários tipos de gráficos. Eu vou trazer-te apenas 3, que normalmente são os mais utilizados, mas no meu caso eu uso apenas o gráfico das velas japonesas. Então porquê que os gráficos são importantes? Os gráficos vão-te permitir ver os movimentos de preços e padrões de mercado. Eles realmente são essenciais para identificar as tendências, que falamos ontem, de mercado e antecipar os movimentos futuros com base nos dados históricos. É muito importante que tu percebas que o que passou no passado pode vir a repetir-se no futuro. E normalmente isso acontece. Então, através da ação de preço das velas, ou deste gráfico de velas japonesas, tu vais conseguir interpretar também ou poder prever e especular de uma forma mais assertiva, ok? Existem vários tipos de gráficos. Os tipos de gráficos mais comuns são o gráfico de linhas, e este representa apenas o preço de fechamento de um ativo ao longo do tempo. Ele é muito simples, é um facto, mas não te mostra a volatilidade durante esse período de tempo. Depois temos o gráfico de barras. É muito similar ao de velas japonesas. Ele vai exibir o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço máximo e preço mínimo em um determinado período. E cada barra vai representar um período de tempo. Por exemplo, pode ser uma hora, ou um dia, ou uma semana. E por finalizar, temos o gráfico de velas japonesas que combinam as informações do preço de abertura com o de fechamento, máximos e mínimos, e apresenta-nos também, apresenta-se de uma forma mais visual e, para mim, na minha perspectiva, mais intuitiva. Então eu gosto mais deste gráfico de velas, são muito similares ao gráfico de barras, mas eu prefiro o gráfico de velas japonesas. E agora quero-te contar um pouco da história. Para a gente perceber o presente e o futuro, também precisamos de entender um pouco desta história. Então, estas velas japonesas, o pioneiro foi um senhor japonês, não é uma surpresa, com certeza, que se chama Munehisa Homma. E as velas japonesas são conhecidas mundialmente como candlesticks, em inglês, ok? Candlesticks. E têm uma história muito rica e realmente é fascinante, pois remonta já ao século XVIII. A criação destas velas, então, é atribuída a este senhor, que eu já disse, o Munehisa Homma, e o que é que ele era? Era um comerciante de arroz, ok? Um comerciante de arroz japonês, que nasceu na cidade de Sakata. Munehisa era frequentemente também reconhecido como um comerciante, analista técnico também da história, devido às suas inovações na representação e na análise dos preços. Obviamente isto tudo direcionado para as trocas de arroz. Ora, já sabemos que as velas são originárias do Japão, na altura do século XVIII,
Este senhor começou também a desenvolver métodos para rastrear e prever os preços do arroz. Ele baseava-se nos registros diários dos preços. Percebeu também que a psicologia era muito importante, a psicologia neste mercado, pois a oferta e a procura, ok, desempenhavam uns papéis, não é? Era muito importante, eram cruciais na formação desses preços. Ou seja, como nós sabemos hoje em dia, não é novidade, acredito que não é novidade, se há muita procura por um determinado produto, ele eleva o seu preço, e se for ao contrário, se houver muito produto, ele baixa o seu preço, ok? E ele representou isto em velas, ou seja, neste padrão de velas japonesas. Ora, elas eram usadas já no século XVIII no Japão, mas só chegaram a nós, no Ocidente, no século XX. Aí, na altura, nos meados de 1990, 1992, anda por aí, foi lançado o primeiro livro sobre velas japonesas por um senhor chamado Steve Nissen, ok? Ele adaptou técnicas deste senhor japonês, do Homa, aos mercados modernos. Mas também vos quero transmitir aqui uma novidade. Eu estou a fazer já há algum tempo um livro bastante detalhista sobre velas japonesas e vai ser lançado muito em breve, ok? Com todas as características. Então, vamos passar àquele que nos traz também aqui hoje, que é perceber a função destas velas japonesas. Porque é que eu posso aplicá-las aos mercados de hoje em dia? Muito simples. Elas vão representar graficamente a análise técnica e aqui tu podes ilustrar, ou melhor, são ilustráveis os movimentos do preço. Okay? Tu aqui vais poder ver in loco, num determinado período de tempo, os movimentos do preço do ativo financeiro durante esse período de tempo que tu escolheste. Ok? E vais poder identificar tendências com estas velas japonesas. Elas vão-te ajudar a determinar se o mercado está a subir, a descer ou lateral. Lembra-te que falámos na aula anterior. Temos também a possibilidade de detectar padrões de reversão. Certos padrões de velas vão indicar-te uma mudança iminente na direção do preço, tal e qual como neste exemplo. Há um certo padrão, certos padrões que tu podes ver no final dessas tendências que pode te indicar uma reversão de preço. E obviamente que elas vão sim ajudar-te a tomar decisões em trading, porque elas vão-te oferecer sinais visuais que vão auxiliar-te a decidir, pelo menos quando comprares ou venderes o ativo, ok? Eu, por exemplo, não uso indicadores praticamente, uso mais os de volume, um pouco mais, e a verdade é que eu olho mais para a ação de preço. Quando vocês me ouvirem falar da ação de preço, é porque eu estou apenas focada em velas, ok? O que é que as velas me estão a dizer? Não aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, se é isto, se é aquilo, porque isso vale zero. O que importa é o que te está a dizer o gráfico, está bem? Agora, como é que tu podes interpretar esta estrutura de velas? É muito importante que tu percebas certas coisas dentro da própria vela, não é? Neste caso, no próprio desenho. E vamos começar por o princípio, ok? Corpo real da vela, ou seja, o corpo. Tal e qual vocês veem nestes desenhos. Ele vai-te mostrar a área entre o preço da abertura e o fecho. Se o fecho for superior à abertura, como vocês podem ver na vela de compra aqui, o corpo real aqui, ela vai ser uma vela de alta, vela de compra, vela bullish. Mas se o fecho for inferior à abertura, aqui já estamos a falar de uma vela de baixa. O que é que acontece? Nós aqui vamos ter pavios também, não vai ser só velas assim muito cheias, vamos ter pavios e essas linhas finas também podem chamar sombras ou wicks em inglês. São linhas finas que normalmente estendem-se ao longo do corpo da vela e vão ao preço máximo e mínimo alcançado durante esse período. O que é que isto quer dizer? Se esta vela aqui refere-se a 5 minutos, significa que o preço mínimo alcançado foi este e o preço máximo foi este. No entanto, a vela abriu aqui e fechou aqui em cima. E o preço andou muito mais forte nestas zonas aqui do corpo real da vela, ok? Portanto, vamos ter sempre o mesmo a nível de pavios, é sempre o de cima é sempre superior, o de baixo é sempre inferior, o que muda é o preço de abertura e o preço de fecho, ok? Se for vela de compra ou vela de venda. Agora, claro que vamos ter um máximo, como já falamos, e vamos ter mínimos, ok? O máximo da vela
acho que toda a gente percebe isto, é o preço mais alto alcançado durante este período de tempo e é indicado normalmente na extremidade superior deste pavio, ok? Se for o mínimo, já falei sobre isto, temos o preço mais baixo que é alcançado durante o período de tempo também que estamos a analisar. A abertura é onde inicia o período de tempo que a vela representa, ou seja, é o preço nesse início, e o fecho é o preço no final de tempo representado também na vela, ok? É onde ela termina, está bem? Embora os pavios possam estar mais acima ou mais abaixo, é sempre da mesma forma. Lembrem-se, se vocês decorarem este desenho, é muito mais simples para vocês, ok? Agora, vou aqui introduzir um bocadinho de coisas mais avançadas, mas não quero que se preocupem muito, porque isto vai lá com a prática, ok? Cada um vai ter o seu tempo e vão poder analisar isto. Se já têm o vosso TradingView feito, registado, vocês vão agora depois para o TradingView e vão praticar e cada vez que vocês virem vai ser sempre melhor, vai ser sempre mais simples, está bem? Então, há vários tipos de velas e eu quero-vos ajudar a interpretar algumas. Eu vou utilizar a linguagem mais básica possível, caso estejam a assistir pessoas mais avançadas, não se admirem, mas eu estou a falar para pessoas que não têm qualquer tipo de conhecimento. Então, eu quero-vos passar uma de tipo de velas que nós podemos encontrar e uma delas é velas de continuação. E aqui é onde vocês podem ir buscar indicações da tendência atual e que deve continuar, possivelmente deverá continuar. Ora, se eu tenho velas bullish, o que é que eu procuro? Compras. Se eu vejo que há várias velas bullish, eu possivelmente estou nessa tendência de alta. Então, interessa-me buscar compras. Se eu vejo velas bearish, ou seja, de venda, eu vou possivelmente buscar vendas, ok? Elas estão a indicar que há muita força vendedora no mercado, então eu quero ir buscar o melhor ponto para continuar também essa mesma tendência. Quando eu encontro velas que possivelmente são de reversão, o que é que isto significa? Que elas me estão a indicar que a tendência pode estar prestes a mudar. Então, para isso temos velas como o hammer, que significa martelo, ok? Em inglês, hammer é martelo. Então, uma vela com um corpo mais pequeno e tem um pavio muito grande e é na parte inferior. Aqui vai-te indicar uma possível reversão de uma tendência que deve estar em baixa e poderá reverter para uma tendência de alta. Está bem? Depois temos outro tipo de vela que é o martelo invertido. E aqui sim é semelhante ao que falamos anteriormente, mas vai ocorrer no topo de uma tendência de alta. E aqui vai indicar o contrário, que é uma possível reversão para a baixa. Ora, o hammer está em baixo e poderá nos mostrar uma reversão da tendência para alta. E o inverted hammer, ou martelo invertido, está no topo, ou seja, há uma tendência de alta, e ele está no fim dessa tendência e poderá mostrar uma possível reversão para baixa. Depois, uma das velas que vocês vão ver muito são as doji, ok? Vocês vão ver muito este tipo de vela. E é uma vela onde o preço de abertura e o preço de fechamento é quase igual, tá? Umas vezes é mesmo igual, ou seja, é uma cruzinha mesmo, eu vou-vos mostrar já no gráfico a seguir. E o que é que isto sugere? Sugere indecisão, ou seja, nem há compradores, nem vendedores naquele preço, naquele momento, não há uma posição forte tomada no mercado, ok? Depois há outros tipos de padrões de velas, eu trago aqui alguns, que são as engulfing candles, isto significa velas envolventes. São velas envolventes. E isto significa que há uma vela maior que envolve completamente a vela anterior. E isto indica também uma possível reversão. Vocês podem encontrar quer no topo da tendência ou no fundo da tendência, ok? No fim da tendência, tá? Depois temos a shooting star, que são padrões que vão também sinalizar-te uma reversão de tendência após uma tendência de alta ou de baixa. Ou seja, também, tal qual a engulfing candle, tu podes encontrar a shooting star no fim de uma tendência de alta ou numa tendência de baixa.
Mas vamos simplificar e vamos um bocadinho ao gráfico, tentar buscar essas tais tendências, essas tais procuras, não é, de velas que podemos só identificar e para vocês também, porque não, irem praticando no vosso TradingView, ok? Então, deixem-me só mudar para o ecrã de baixo. Exatamente. E aqui estamos. Ora, só um momento. Vamos aqui e aqui está. Ora, vamos, por exemplo, a este par do GBP-USD, okay? Libra esterlina contra o dólar americano. E aqui temos a 4 horas. Okay? A nossa temporalidade, nós estamos a ver a 4 horas neste momento. Okay? Cada vela que aqui está é 4 horas. Eu sei que não aparece no ecrã, mas, porque está cortado, mas isto significa 4 horas. Está bem? Então vamos aqui, tão pouco importa, mas é só para vocês perceberem. Vamos aqui buscar velas, como por exemplo uma Doji ou uma Shooting Star. Ok? Olhem, uma Doji, por exemplo, vocês podem fazer este trabalho de casa, praticarem, ok? No meio de uma tendência, vamos ter, por exemplo, aqui, tudo Dojis, ok? Praticamente aqui, todas estas três são Dojis. Elas não vão ser tão bonitinhas como nos desenhos, pessoal, ok? Não vão. Vamos ter aqui coisas que vocês vão ter que trabalhar também com o bom senso nesse sentido de percebermos que não vai ser um desenho perfeito, ok? Mas estas são, por exemplo, consideradas Doji. Agora, aqui temos, vejam só, aqui temos uma vela envolvente, ok? Ela envolve completamente, isto é um padrão, ok? Envolve completamente a vela anterior, tá? Agora, outra, Shooting Star, por exemplo, aqui, esta, Shooting Star, esta no fim de uma tendência, ok? Vemos também aqui um pavio muito forte, é um facto, mas esta existe, não é? E de um momento para o outro aparecem mais, aqui são 12 horas a descer, cada vela são 4 horas, vemos uma reversão, uma possível reversão da tendência de alta, que confirma-se, não é, ao longo prazo, porque não vemos uma continuação de tendência de alta, não é? Vemos depois baixa, está bem? Vamos ver outras. Ok? Eu não estou a ver o chat, malta. Não estou a ver o chat. Vamos aqui a temporalidades, se calhar, mais pequenas. Vamos aqui a 1 hora. Procurar. Mais vela. Aqui são notícias. Aqui estas velas são envolventes, mas têm a ver com notícias. Mais Dojis. Aqui outra Shooting Star. O Hammer invertido também. Aqui no fim de uma tendência. Vocês podem e devem praticar isto. Eu queria procurar aqui. Ok. Aqui temos outra vela envolvente, mas desta vez para compra. Ok. Toda esta vela envolve. Eu queria vos mostrar uma que não tivesse pavio. Aqui está. Esta é pura envolvente. Ok? Completamente. Esta aqui envolve a vela anterior, completamente, não é? E nem sequer tem pavios. Vocês vão encontrar este tipo de velas, tá? Não é sempre. Antes fosse, mas não é sempre. Tá bem? Então, significa que aqui a força compradora é unânime. Não existiu qualquer vendedor nesta zona. E reparem, é interessante que vocês pensem assim. Foi uma forma fácil para eu entender as velas. Então, vou-vos passar aquilo que eu fiz para mim. Se eu vejo que a vela termina, ok? Vamos supor que, deixem-me buscar aqui, eu vou apagar esta parte do gráfico para a frente, ok. Eu vejo esta vela bullish, não é? Ela terminou, como sabem, as minhas cores são laranja e branco, laranja é de bullish, é de compra, ok? Força compradora. Eu sei que o preço, não é? O preço andou daqui, não é? O mínimo, o máximo, ok? Ou seja, tivemos luta, entre aspas, entre compradores e vendedores, tá? Os vendedores conseguiram trazer o preço até o mínimo aqui, os compradores empurraram até cá acima, não é? Mas os vendedores voltaram a entrar nesta zona e puxaram
puxaram o mercado para baixo, ok? Neste caso, o preço para baixo. Então ele fechou aqui. No entanto, no final, quem ganhou foram os compradores, ok? Os compradores, está bem? Mas o preço só anda de um lado para o outro porque há dois jogadores, os vendedores e os compradores, ok? E no final, quem ganhou foram os compradores. Mas sabemos que neste ponto já tínhamos bastantes vendedores a entrar, ok? A entrar nesta zona, tá? Então, vamos ver aqui mais velas que possam também aqui ajudar. Olhem, por exemplo, aqui vemos a força vendedora, como falávamos, ela já estava a querer entrar. Vou baixar a 15 minutos, malta, está bem? Baixar a 15 minutos para procurar mais. Queria procurar uma doji no fim de uma reversão, mas em 15 minutos elas não são assim tão importantes. Deixa-me ver um diário. Deixa eu ver se em diário existe aqui alguma coisita. No fim de uma tendência. Ok. Esta não é uma doji pura, porque tem os pavios bastante grandes. Vamos ver aqui. Esta aqui talvez. Esta aqui, reparem, teve um dia inteiro a descer e o dia a seguir, ok, foi esta velinha muito bonitinha, que não é uma cruz como esta aqui, mas é considerada uma doji e está no fundo de uma tendência, ok? Uma tendência que vem de baixa. Ora, ela termina com esta vela. Eu, que já entendo que quanto maior a temporalidade, mais forte são as velas, a informação que a vela me dá. Então eu aqui, sabendo que esta vela termina, se eu estou no dia seguinte, não é? Vejo o dia anterior e digo, ok, vou procurar padrões de reversão, depois em pequenas temporalidades. Porque sim, tudo aquilo que vocês estão a ver aqui são velas que significam 24 horas. Mas se eu escolho, por exemplo, vou pôr aqui, se eu escolho esta vela, e vamos pôr aqui uma linha vertical nesta vela, eu vou pôr até com outra cor, para ser melhor, para se perceber, vou pôr a vermelho, tá? E vou andar para trás, ok, vou andar aqui, por aqui, tá? Vamos ver aqui o dia seguinte, um dia, ok? Agora eu vou baixar temporalidades, vou pôr a 4 horas, e a vela que vocês viram de compra, em um dia, significa estas velas todas, ok? Estas velas todas em diário. Ok? Aqui já estamos no dia seguinte. Então, um dia corresponde a estas velas todas em 4 horas, que por sua vez, eu até vou pôr aqui outra linha, que é para vocês saberem, okay? Que por sua vez corresponde a todas estas velas em 1 hora. Ok? Então, se sou por exemplo, como falamos na primeira aula, se eu sou um swing trader, eu vou olhar para grandes temporalidades, como diário e 4 horas. Se eu sou um intradia, eu também olho para essas temporalidades, mas eu não vou entrar nessas temporalidades. Eu vou baixando até procurar um melhor ponto de entrada, ok? De acordo com aquilo que eu vejo em temporalidades mais altas. E as velas vão-me dizer isso. Ok? Não é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu gostava que acontecesse. Nunca funciona. Ok? Isso nunca funciona. Mas, se eu analisar as velas, se perceber o que elas